O mercado não é eficiente, os investidores não são totalmente racionais, tudo é manipulável e nós tivemos a oportunidade de ver isso na prática essa semana com essa alta especulativa das ações da GameStop. E mais do que isso, também tivemos a oportunidade de ver um pouco da assertividade da teoria da reflexividade de mercado, uma teoria que foi formulada pelo George Soros, mas que não é muito aceita na academia, tá? Muitos economistas torcem o nariz para essa teoria. Mas relaxa que eu vou explicar para vocês todo esse contexto, fica comigo aqui até o final. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, vai ajudar bastante o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Não é segredo para ninguém que um pouco mais ali de 65% dos homens nos Estados Unidos investem na bolsa de valores e muitas plataformas de investimento viraram unicórnio no meio da pandemia do coronavírus através da gamificação. Uma dessas corretoras foi a Robinhood, que basicamente o negócio dela é o quê? Vender as ordens dos clientes para os formadores de mercado a um custo zero para o usuário. Mas lembrando, se você, usuário, não está pagando nada por aquele tipo de produto ou serviço, você é o produto. E dados hoje, né, no mundo em que vivemos, é o petróleo desse século. Então, basicamente, o que aconteceu? E a GameStop, ela estava fadada a ter o mesmo fim da Blockbuster, né? Uma varejista ali de jogos e entretenimento eletrônico que ia ter o mesmo destino, ia fechar. E nas últimas semanas ela viu a posição dos vendidos atingir algo em torno de 150% das ações em circulação. Ou seja, o aluguel de ações ali rolou solto exatamente para fazer um short na empresa. Só que a galera no Reddit lá falou, não, pera aí, vamos ser as sardinhas contra os tubarões. E, bom, as sardinhas realmente atacaram os tubarões por causa de tudo que começou ali num fórum do Reddit que foi intitulado Wall Street Bets. E a lógica da operação que essa galera fez, ela é relativamente simples, tá? Para não dizer até genial. Foi basicamente o seguinte, eles compraram umas calls, que é uma opção de compra que te dá o direito de comprar uma ação a determinado preço. E na medida que você compra uma call, o formador de mercado, ele tem que comprar essas ações como uma maneira de proteção. Então, como muitas calls são compradas, estavam sendo compradas da GameStop, o que aconteceu? Aconteceu uma alta das ações, né, para compra, e a demanda para vender estava baixa. Então o preço acabou subindo e forçou o formador de mercado a comprar cada vez mais ações. E basicamente o que essa galera fez? O que é genial? Bom, os hedge funds sempre manipularam o mercado. Bom, vamos se juntar agora para ir contra eles. E foi basicamente isso que essa galera conseguiu fazer. Nas últimas semanas, as ações da GameStop subiram 1.500%. E a gente pôde vivenciar aí aquela teoria da reflexividade de mercado, que, como eu disse no início desse vídeo, é uma teoria que foi formulada ali pelo George Soros e que foi usada por ele para apostar contra a Libra e quase quebrar o Banco da Inglaterra. Basicamente, essa teoria diz o seguinte, tá? Que os investidores, né, os agentes econômicos que fazem parte ali do mercado, eles incluem nos preços das ações os próprios vieses. Então eles não são racionais, tá? E o mercado ele não é eficiente em precificar esse tipo de variável que é o ser humano. E basicamente a teoria da reflexividade ela diz isso. E o George Soros usou essa teoria para apostar contra a Libra no seguinte aspecto. Ele viu que toda aquela crise que estava se formando ali na década de 90, a Inglaterra estava mantendo o preço da Libra bem acima da realidade, por causa de um acordo que tinha lá do mercado europeu de taxas de câmbio. E bom, ele vendo tudo isso, ele esperou um estopim para ir contra o banco e realmente ganhar aí alguns bilhões de dólares. Mas o que acontece aqui nesse caso é que investidores comuns, pessoas físicas, eles realmente foram contra os hedge funds. E basicamente o que eles conseguiram? Eles conseguiram fazer com que os hedge funds tivessem prejuízos acumulados de 6 bilhões de dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Alguns fundos, eles estão com sérios problemas de liquidez e podem até vir a quebrar, a falir. Então, para você ter ideia do tamanho da proporção que isso tomou, que abre portas para, não só nos Estados Unidos, mas para os demais mercados, né? Principalmente para mercados como o mercado brasileiro, que é um mercado, vamos dizer, bem incipiente. E aí, quando você está numa operação vendida, né? Você está fazendo um short contra uma empresa, basicamente você precisa o quê?
Para encerrar essa posição vendida, você precisa comprar as ações para finalizar toda essa operação. O problema que está tornando drástico essa situação é que há mais opções de venda, né, as puts, do que ações em circulação, porque literalmente as sardinhas engoliram tudo e deixaram os tubarões com as puts nas mãos. Só para vocês terem ideia, vamos trazer aqui alguns prejuízos que os institucionais estão tendo. Então, por exemplo, as empresas, né, que foram ali contra a GameStop, a Melvin Capital, ela perdeu 2 bilhões de dólares em 2 semanas, tá? E forçou aí os gestores a colocarem 2,75 bilhões de dólares adicionais no fundo para bancar essa aposta. Mas enquanto alguns hedge funds estavam perdendo bilhões de dólares porque apostaram contra a GameStop, e convenhamos, realmente a GameStop é um modelo de negócio fadado à falência, né? Porque já passou a era, já não tem mais aquele modelo de negócio de quando foi construído voltado para o público boomer. Já não tem mais aquela pegada que os millennials gostam, né? Hoje se tem aí a Steam, se tem a PSN, Xbox Live, enfim, você tem opções de comprar seus jogos sem sair de casa. E basicamente, alguns fundos ganharam muito dinheiro. Em específico, esse aqui chama bastante atenção, não só porque ele transformou 7 milhões de dólares em 271 milhões de dólares, mas é a pessoa por trás desse ganho. É basicamente Michael Burry. Michael Burry, para quem aí não está lembrado, é o investidor que previu ali a crise das hipotecas, né? Toda aquele desencadear da crise do subprime de 2008. E ele, obviamente, fez uma baita grana surfando essa alta da GameStop. Mas o que também fica interessante é que lá no Reddit tinha uma pessoa em específico fazendo meme, botando lenha na fogueira, e era ninguém mais, ninguém menos do que o homem mais rico do mundo. Sim, senhoras e senhores, Elon Musk estava lá junto com os adolescentes, junto com os jovens, incitando a galera a isso, comprem mesmo, vão contra os institucionais. E, bom, basicamente ele criou ali o GameStonks, né, uma alusão à galera que realmente fez dinheiro com essa alta especulativa da GameStop. E bom, você deve estar se perguntando aí se isso, né, esse tipo de operação que aconteceu no Reddit não configura uma espécie de manipulação de mercado. Pode até ser, tá? A manipulação de mercado sempre existiu desde que o mundo é mundo, mas a grande questão é que agora mudou de lado. Não são mais os institucionais que fizeram isso, foram pessoas comuns, pessoas que na maioria das vezes não estão no mercado, não são profissionais de mercado, tá? Então aquela hipótese da SEC fazer uma investigação contra dezenas de milhares de usuários é algo bem baixo. A questão é, quando o mercado ficar mais calmo, com certeza a porta de saída vai ser bem estreita, tanto para os institucionais quanto para os investidores pessoa física. Até porque uma hora você vai precisar finalizar essa operação. E no meio de toda essa situação atípica, você está se perguntando, pô, pessoas físicas contra institucionais, Elon Musk, o cara mais rico do mundo, botando lenha na fogueira, fazendo meme, o que mais pode acontecer? Em meio a tudo isso, temos um personagem para complementar toda essa história que parece roteiro de filme, que é ninguém mais, ninguém menos do que o campeão olímpico Tyler Winklevoss. Se você não lembra, ele é um dos irmãos lá que disputou a criação do Facebook e que foi retratado também ali na rede social, o filme. E basicamente o que ele fez? Ele veio a público e sugeriu para o CEO da GameStop que ele aproveitasse essa alta das ações da empresa e investisse uma parte do caixa que a empresa pode ganhar em Bitcoin. Como é que a empresa pode ganhar com essa alta? Bom, o principal problema hoje é que não tem ações em circulação suficiente para que tanto as pessoas físicas quanto os institucionais eles finalizem as operações. Então, o Tyler Winklevoss ele sugeriu o seguinte para o CEO. Bom, emite novas ações, faz o quê? Um follow-on, capta um dinheiro, coloca isso em caixa e investe em Bitcoin. Porque basicamente você pode ali fazer um turnaround se eventualmente a cripto se mantiver ou subir nos patamares. Então é uma saída que ele sugeriu aí para o pessoal da GameStop, que é uma saída também não só para a empresa de se capitalizar, aproveitando toda essa alta especulativa, como também uma saída
para os vendidos, que eles precisam finalizar aquelas operações, minimizar o prejuízo, então seria uma oportunidade deles estarem saindo dessa operação que realmente deu muito errado para os institucionais. E toda essa história que parece mais um enredo hollywoodiano de um filme que vai ser lançado aí nos próximos meses, mas que realmente aconteceu, e eu vejo como uma exemplificação de Davi contra Golias do século XXI. Tá? Então, realmente é algo que ninguém previu. Era difícil isso acontecer, né? Pelo menos se você olhasse ali pelo viés acadêmico, ninguém conseguiria prever que pessoas físicas, pessoas que não são profissionais de mercado, pessoas que não são certificadas para trabalhar no mercado, pudessem fazer tudo isso. Mas realmente aconteceu e agora é um novo tipo de risco e medo para os gestores de fundos, que realmente agora precisam não só ir contra outros investidores institucionais, mas também ficarem bem atentos com as pessoas físicas, as pessoas que podem, em algum fórum de internet, se reunirem para fazer uma determinada operação. E quem sabe isso pode se espalhar para outros mercados e chegar até mesmo no Brasil, né? Principalmente quando a gente vê um mercado aqui brasileiro que tem muitos torcedores de empresas. São as emoções falando mais alto do que os fundamentos, e a gente começa a ver que realmente aquela teoria da reflexividade de mercado do George Soros, ela não é tão maluca quanto alguns acadêmicos dizem ser. Mas é isso, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, se realmente esse tipo de operação pode contaminar o mercado brasileiro, e a gente se vê no próximo vídeo.